E aí galera, aqui é o Duzão do Miami Dolphins e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e hoje temos um episódio muito especial, episódio número 52, que traz pela primeira vez uma chamada de um jogador da NFL. Esse era um dos meus objetivos com o podcast, quando eu comecei a trazer essas chamadas de pessoas importantes no mundo do futebol americano, no mundo do fantasy, do mundo da NFL em si, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu tinha essa expectativa de um dia eu ter um jogador da NFL e hoje esse episódio veio pra sacramentar essa minha... Tanto que eu não consegui nem segurar, né? Eu comecei a dar dica lá, comecei a pedir se vocês imaginavam quem poderia ser. E era o Duzão, um cara super gente boa, gravou, olha, 100%. Desejo muita sorte para ele aqui nesse training camp. Vamos esperar que ele, quem sabe, consiga pisar dentro do campo pela primeira vez, jogar um jogo da NFL, que eu acho que isso é o sonho de muitos jogadores no Brasil, sonham com essa possibilidade. Ele é o cara que está chegando muito próximo disso, saindo do Brasil para fora, e esse esquema da NFL de jogadores estrangeiros é muito bacana, é muito interessante, tanto que a gente tem agora também um chileno, Tyrion, que assinou com o Washington. Então, o cara é um monstro, né? Isso não era notícia aqui, tá? Não era pra virar notícia, mas já virando notícia. O cara tem um físico excelente. Agora vamos ver questão técnica mesmo de jogo. Se o time deu um contrato pra ele é porque realmente o cara é merecedor, assim como o Duzão, e tá levando a bandeira do Brasil lá pra cima. Isso é fenomenal. Certo? Antes de começarmos a falar sobre mais um podcast, que o assunto vai ser free agency, mas prometo que é o último, tá? A partir da próxima semana, tudo que for notícia dessa off-season, trocas, movimentações, tudo vai ser parte das notícias. E hoje a gente tem uma notícia, que eu não vou trazer lá na segunda parte, como lá são mais jogadores ali, renovações, jogadores em fim de contrato, agente livre e tudo mais. Eu acho que deixar para essa segunda parte, onde fala da free agency, falar da troca que ocorreu na última semana, na outra semana, agora não estou lembrado exatamente quando foi, mas Sam Darnold foi trocado pelo New York Jets para o Carolina Panthers. A troca envolveu uma escolha de sexta rodada de 2021, do draft de calouros que acontece agora a partir do dia 29/4, uma segunda rodada de 2022 e uma quarta rodada de 2022. Muita gente falou, é caro, é barato, ficou nessa... Eu acredito que isso seja justo, porque assim, o Carolina Panthers, por que eles fazem esse movimento? Vamos entender o Carolina Panthers. O Carolina Panthers precisa de um quarterback para sua franquia. O Teddy Bridgewater não é o cara para estar nessa posição, e já mostrou isso. Não é um dos piores jogadores que tem na liga na posição, longe disso, mas não é o futuro da franquia. A gente já deu a entender. No caso da escolha, se não me engano, o Carolina Panthers tem a 8ª escolha no draft. Não chegaria lá um dos top quarterbacks. Até existia a possibilidade de ter Mac Jones nessa ali por volta da 8ª, 9ª, 10ª, 12ª até. Mas com a subida dos 49ers e toda essa situação que foi criada, que o Kyle Shanahan quer Mac Jones na sua equipe. Não é o Justin Fields, é o Mac Jones. Provavelmente o Justin Fields vai... No que ele fechou, vamos supor que saiu o Mac Jones na terceira. A quarta rodada vai ter time ligando para o Atlanta Falcons adoidado. Só que temos um problema nessa situação. O Atlanta Falcons é um rival de divisão do Carolina Panthers. Então imagina, sobrando um Justin Fields na 4... Você, depois claro, ainda vai ter Trey Lance e tudo mais, mas eu acho que fica muito difícil do Carolina Panthers subir para pegar um quarterback. E vendo esse cenário se complicando e sabendo que o time precisa de outras peças também, o time dá essa tentativa, não gasta uma escolha de primeira rodada, e se der certo, vai ter valido a pena, porque ficou muito mais barato. Lembrando que o Sam Darnold foi escolha de uma terceira escolha geral do New York Jets em 2018,
2018. Eu sou meio ruim de datas, tá? Então não me cobrem, por favor. Saiu com uma terceira escolha geral. Não há possibilidade de você vender uma terceira escolha geral por uma sexta, uma segunda e uma quarta. Ainda mais segunda e quarta no ano seguinte. Esse valor, por isso que o valor foi justo. O Sam Darnold não é um cara a ser escolhido na terceira geral, pelo menos não provou isso até agora. Pode melhorar, quarterback demora muitas vezes para engrenar, tem mais tempo ali. Ele provavelmente, eu acho, aí é minha opinião, que ele não vai conseguir ser aquele cara que se imaginava saindo do draft pronto e tal. Alguns detalhes precisava corrigir, mas ele tinha um potencial muito grande. Eu acho que esse potencial, esse teto diminuiu bastante, mas ele pode sim ser um quarterback de franquia, e é essa a tentativa dos Panthers. Falando em fantasy, o que quer dizer essa mudança? O Sam Darnold passa a ter valor ainda, porque ele vai ser o titular. O Teddy Bridgewater já se fala que ele tá liberado para conseguir trocas, o time está indo atrás de trocas por ele, e ele vai ter oportunidade como titular, porém o valor dele segue ainda sendo um quarterback de streaming. Não é porque ele trocou de time que ele tem peças melhores, tem. Eu acho que além de ele ganhar uma sobrevida, ele tem de não virar um quarterback reserva, por exemplo, como o Mitchell Trubisky. Ele tem essa possibilidade de produzir mais por ter um corpo de recebedores maior. Ele vai novamente se juntar ao Robbie Anderson, mas agora ele tem o DJ Moore também, que é um baita de um wide receiver. Então a gente pode ver um Sam Darnold um pouquinho melhor, mas até que ele prove o contrário, um quarterback de streaming. E quanto à troca pelo New York Jets, cara, tu vai draftar, todo mundo sabe que tu vai draftar um quarterback. Por que tu vai ter um outro cara ali que vai estar desvalorizado, porque ele ia perder mais valor ainda? Ainda não se sabe se eles vão pegar um quarterback até a troca. Ainda não se sabia, dá pra se dizer assim. Então até se falava, Robert Saleh gosta do Sam Darnold, pode ser que ele tente mais um ano, mas a oportunidade de ter uma segunda escolha geral podia ser uma primeira, né? Muito se falou no ano passado sobre Trevor Lawrence, acabou que um jogo só de diferença os Jaguars conseguiram, conseguiram, né? Perderam tantas partidas que acabaram ficando com a primeira escolha geral. Então, essa foi a notícia do dia, envolve off-season e tudo mais, mas vai ficar aqui nas notícias, deixar a segunda parte do programa só para falar realmente de contratos e algo nesse sentido. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Nosso conteúdo é baseado no Instagram, para você que é novo, está chegando agora, alguma indicação, alguma coisa. Deixa teu feedback também lá pro direct, sempre que eu posso eu respondo. Alguma dúvida sobre seu time, sobre draft, Eu vou começar o assunto draft nessa semana. Draft e também alvos Dynasty, para você que joga ligas Dynasty. Nessa semana deve começar um conteúdo de Dynasty, alguns alvos interessantes. Vou tentar priorizar aqueles que ainda tu pode tentar alguma troca agora antes do draft, que é a hora que tu consegue, muito perto do draft, agora que tu consegue às vezes trocar sem saber para onde ele vai, do que depois. Muitas vezes tem jogador que desvaloriza, valoriza. Cara, sei lá, a gente tem como top running back, por exemplo, Najee Harris e Travis Etienne. Mas se eles caem num time de cometer, cara, complica, fica mais difícil a vida deles e normalmente os valores caem. Pode acontecer também como o ano passado, o Clyde Edwards-Helaire saiu na 32, um fit excelente no Kansas City Chiefs, ele subiu nos rankings, ele deu um pulo, ele passou os outros candidatos. Então tudo muda, então, essa hora que às vezes tu consegue uma barganha, alguma coisa assim. Mas já avisando pra você, joga a Liga Dynasty, precisa de running back, cara, garante primeira, segunda escolha, porque depois disso vai ser mais difícil. Depois vai sobrar os wide receivers. Então, quer running back? Bem, início da primeira rodada. Não vai fugir disso. Wide receiver, a partir da terceira escolha até a quinta, tu garante um dos top 3 hoje, que seriam Ja'Marr Chase, Devonta Smith e Jalen Waddle. Não nessa ordem, porque isso pode mudar também em função do time que eles forem. E se tu tá precisando de tight end, não é errado tu pegar um Kyle Pitts na terceira, na quarta. Até na primeira não é, mas aí eu acho meio loucura, porque eu não fugiria de running back cedo, se você tem uma escolha nesse sentido. Agora, se for liga Superflex, aí é diferente. Aí a gente tá falando de quarterbacks no meio desse bolo aí, e para te garantir pelo menos um dos dois running backs, tu precisaria até a terceira, porque eu acho que o Trevor Lawrence sai antes disso. Mas o assunto hoje não é draft de calouros, não é isso. Semana que vem, não fechei ainda o que vai ser na semana que vem, tá? Mas provavelmente vai ser, nós já vamos começar a falar do draft de calouros,
mais baseado para ligas Dynasty. E na outra semana, quem sabe, role um mock draft, alguma coisa assim. Mas vamos tentar focar um pouco mais nessa questão draft agora. E depois, posteriormente, aí sim, aí uma coisa mais concreta. Agora é muita suposição, porque a gente não sabe onde cada um vai parar e muda todos os valores. Às vezes tu planeja uma coisa, chega lá na hora do draft, acontece outra totalmente diferente. E tudo aquilo que tu planejou, pensou, vai tudo por água abaixo. Então, é bom. Se você tem liga que Dynasty, que o draft ocorre antes do draft da NFL, pelo amor de Deus, né? Vamos arrumar isso aí, é depois. E deixa passar uma semana, 2 normalmente. Não faz já no final de semana do draft. Deixa todo mundo pensar um pouquinho, né? A temporada é só lá em agosto, só lá em setembro, então tem muito tempo até lá. Só não acho válido quem deixa lá pra frente. Eu gosto que seja logo após aqui, antes que outras mudanças grandes acabem ocorrendo, training camps, lesões e tudo mais, que muda tudo. Então, normalmente, draft de calouros para ligas Dynasty, 1-2 semanas após o draft acontecer na NFL. Vamos falar então no último episódio, um mês falando de free agency aqui no nosso podcast. Vamos lá. Antes de começar a falar sobre os nomes e seus impactos no Fantasy, pedir para vocês assinar o nosso podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Radio Public, no Overcast, no Pocket Cast, do Anchor. Acho que eu lembrei de todos, deve ter mais algum que eu devo ter esquecido. Mas siga-nos, deixa essas estrelinhas lá, mande para seus amigos. Eu estou focando bastante no podcast nessa off-season. Realmente é uma coisa que eu gostei de fazer, é um trabalho muito bacana. Eu consigo falar muito mais do que escrever no Instagram, onde tem o nosso conteúdo visual. Aqui tem um conteúdo de áudio, tem muito mais opinião. Eu tô gostando realmente dessa brincadeira que é o podcast. E eu acho que ajuda, às vezes, muito mais, porque num podcast aqui de 40 minutos, 45 minutos, tu pega muita informação que tu perderia, às vezes, quase o mesmo tempo lendo, e às vezes é mais difícil de expressar aquilo que realmente tu queria dizer. E outra, aqui a gente consegue falar muito mais. Então, siga-nos, mande para seus amigos, enfim, manda teu feedback. Já pedi para seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, e vamos falar sobre mais jogadores dessa free agency. Começando pelo quarterback Joe Flacco. Ele assinou com o Philadelphia Eagles um contrato de 1 ano e 3,5 milhões de dólares. Porém, esse contrato pode chegar a 7 milhões caso ele receba os seus incentivos por jogar, por algumas questão de jardas, enfim, são vários incentivos que podem levar ele a chegar a 7 milhões. Essa movimentação ela é muito interessante porque mostra que realmente o Philadelphia Eagles não vai com quarterback. Até se falou que eles poderiam na 6 buscar um quarterback e tal. O que eu acho que seria um engano tremendo, porque já draftou um na segunda rodada. Já deu todo aquele problema ano passado com Carson Wentz e Jalen Hurts. Aí esse ano tu vai de novo botar outro cara para dar outro problema lá dentro. Eu acho, assim, o Howie Roseman é um cara excelente tratando de salários, salary cap, essas coisas. Porém, pessoal, ele tá deixando a desejar bastante, visto o que aconteceu ano passado. Então o Joe Flacco ele chega para ser o reserva, mesmo ele dizendo que chega para ser, ele vai brigar com o Jalen Hurts. Ele vem brigando faz alguns anos aí, ele não consegue, ele não é mais aquele cara, ele não tem mais aquela vontade. E a torcida dos Eagles tem que torcer pro Jalen Hurts jogar bem, ou pelo menos ser divertido assistir, porque se precisasse de Joe Flacco, quem viu ele nos Broncos, nos Jets, teve um jogo ano passado nos Jets que ele foi bem bacana, um jogo que ele fez uma dobradinha legal com o Brashad Perriman, foi bem interessante, mas nada mais do que isso. Então, pro Fantasy isso é bom porque a gente tem uma certeza que o Jalen Hurts vai ter oportunidades. Não, Joe Flacco, o valor dele segue sendo irrisório. É a certeza de que vai ser Jalen Hurts e não daqui a pouco entrar um outro quarterback, aí fica aquela dúvida quem vai ser titular e tudo mais. Então, basicamente é isso. Quem tem Jalen Hurts, eu já falei aqui, esse ano eu acho que vai ser um ano bem bacana. Ele pode ser uma aposta muito interessante para você tentar ali da metade do draft em diante, como foi Kyler Murray no ano passado, mais ou menos. Um pouquinho mais baixo o valor, mas ele pode ter um ano muito bom no Fantasy Football. Escreve aí, anota aí, Jalen Hurts.
Damian Williams, running back, assinou com o Chicago Bears um contrato de 1 ano, 1,125 milhão de dólares. É outro... Hoje eu vou falar de alguns backfields que tu deve fugir, tá? Um deles é do Chicago Bears. A gente tinha uma expectativa com o David Montgomery, ele foi muito bem da metade em diante do ano passado, quando o Tarik Cohen já não estava mais, o calendário era bem favorável, ele foi muito bom no Fantasy Football. Só que agora a gente tem a volta do Tarik Cohen e a gente tem a adição do Damian Williams, que chega para ser o terceiro running back, mas ele vai brigar, ele vai ter volume. Mesmo que seja pouco, ele vai tirar volume do Montgomery e do Cohen, principalmente do Montgomery. Então o impacto dessa chegada nos Bears ele é muito prejudicial para o David Montgomery. Já era a volta do Tarik Cohen, agora com a assinatura do Damian Williams, complicou mesmo. Se você tem David Montgomery em Liga Dynasty, eu estaria bem preocupado com essa situação aí. Ele não se provou assim, um grande running back, mas com outras cabeças para alimentar nesse ataque aí vai ficar mais difícil ainda. E, cara, vai ser bem complicado apostar nele em Liga Redraft. Não sei em que round que ele vai sair. Com certeza vai sair alto, porque sempre tem aquele pessoal que não acompanha tanto. Mas podem escrever: Damian Williams vai ter um volume nessa equipe. Por menor que seja, vai tirar volume do Montgomery. Então esse é o principal impacto. É negativo aqui. É diferente, por exemplo, do Joe Flacco nos Eagles, que tu tem a certeza que o Jalen Hurts acaba sendo ótima essa situação pro jogador que está no time. O caso do Damian Williams, não. Tevin Coleman, outro running back, assinou com o New York Jets um contrato de 1 ano, 2 milhões. Esse backfield está em aberto. Eu diria que dá para se apostar no Coleman, dá. Ele vai se juntar com o seu ex-coordenador ofensivo Mike LaFleur, mais o Robert Saleh. Então, o coordenador ofensivo conhece ele, jogou antes com ele, trouxe por isso, principalmente. Agora a gente tem lá Michael Pirine, Ty Johnson e o Josh Adams, se eu não me engano, nesse backfield. Eu diria que está bem aberto. Acredito que o LaMichael Pirine seja a opção principal da equipe, pelo menos no primeiro momento. É um cara mais novo, fisicamente melhor do que os demais, em função de ter levado menos trombada durante a carreira, uma coisa meio óbvia. Mas o Tevin Coleman hoje tem sim capacidade de ser o running back 1. Mas a gente só vai saber durante o training camp. Então, de momento, ele ganha um valor, principalmente em Ligas Dynasty, tá? Liga Redraft a gente tem que esperar pra frente. Ele pode ser um cara pra final de rodada de draft, como pode ser um cara ali pra metade, um pouquinho pra cima, dependendo da situação. Não que a situação seja ótima no backfield dos Jets, né? Mas comissão nova, tudo muda, sempre tem aquele up um pouquinho a mais e a gente tem que ver o que vai acontecer nessa off-season para ter um pouco mais de certeza. Mas em relação à sua posição, Ligas Dynasty, ele ganha um pouquinho de valor, porque eu acho que ele vai ter oportunidades mais do que ele estava tendo lá nos 49ers. Lá o backfield é praticamente... Me fugiu o nome do cara agora, mas é um... Olha que beleza. Quando dá esses brancos assim Raheem Mostert. Eu acho que o backfield é praticamente dele, apesar de ter muita variação, mas o Tevin Coleman não entrou muito nessa variação, né? Tem que lembrar disso aí. Ele não participou tanto. A gente viu o Jeff Wilson, a gente viu até o Jamichael Hasty aparecendo, mas o Jeffrey Wilson. E o Tevin Coleman não, ficou um pouquinho para trás. Então, esse é o meu pensamento. Adam Humphries, wide receiver, assinou com Washington um contrato de 1 ano, 1,19 milhões, sendo que ele foi liberado pelos Titans e deixou um dead cap de 5 milhões na equipe. Ele tinha assinado um contrato longo com a equipe dos Titans, mas em função de uma da queda do salary cap e outra dessa necessidade da equipe de baixar, e saiu o Corey Davis, agora saiu o Adam Humphries, tem outras saídas, tem que ter um time competitivo novamente. Então tiveram que se desfazer do Adam Humphries e o Washington precisava de um cara para o slot. O que essa chegada diz para nós no Fantasy? Que o Curtis Samuel deve jogar muito mais aberto, porque o Adam Humphries joga centralizado. O Curtis Samuel foi draftado para jogar aberto, mas ele vinha jogando muito mais no slot e também ajudando em trick plays, jogadas de corrida e tudo mais. Mas eu lembro da época do draft, ele era um cara velocista, era um cara de fundo de campo e acabou não tendo tanta oportunidade nesse sentido. Eu acho que com o Ron Rivera, que foi quem draftou ele na época nos Panthers,
Ele vai jogar novamente aberto junto com o Terry McLaurin, então a gente vai ter esse trio aí com o Ryan Fitzpatrick lançando bolas. Então a gente pode ter um Adam Humphries interessante para ligas com pontuação PPR. A gente vai ter, eu já vinha falando, esse ataque de Washington vai ser muito bom para o Fantasy. Pelo menos é isso que se espera. Pode ser que o Fitzpatrick apareça logo de cara e não seja bem assim, mas eu acho que não. Eu acho que vai ser um dos ataques mais interessantes de Fantasy para 2021. Então, o Adam Humphries, eu acredito que o valor dele fica muito parecido com o que ele tinha lá, né? Porque ele já era um jogador pro slot, já era mais em ligas PPR. Um jogo ou outro ele se destacava, mas ele tinha lapsos, né? Tinha momentos melhores, momentos piores. Não é um cara que dá para se confiar muito em ligas redraft. Ele deve sair ali mais pro fim do draft, né? Mais uma aposta, mais um cara para elenco. Mas eu acho que é um cara que é interessante para elenco, tá? É interessante, pode render um pouquinho, principalmente com o Ryan Fitzpatrick. Leonard Fournette, running back dos Buccaneers, renovou com os Buccaneers. Renovou, entre aspas, né? Assinou um novo contrato de 1 ano, 4 milhões. Se mantém lá. Ele que teve menos volume do que o Ronald Jones no ano passado, pelo menos em Fantasy ele ficou um pouquinho atrás. Demorou um pouco para engrenar, tudo mais. Eu esperava que ele fosse terminar até melhor do que o Ronald Jones, mas não terminou. E ele acabou renovando, campeão do Super Bowl, tudo mais. Para ele, para a carreira dele é sensacional. 4 milhões é um valor interessante na posição de running back. Só que é um comitê que a gente teve edição recente agora do Giovanni Bernard também. Um contrato de 1 ano, ainda não divulgaram valores. Então agora é Ronald Jones, Leonard Fournette, Giovanni Bernard e tinha o Bruce Arians esses dias falando, dando entrevista dizendo que era o breakout year do Keyshawn Vaughn. Cara, fuja desse backfield, pelo amor de Deus. Não faça uma bobagem de draftar um cara desses aí em liga redraft. Eu acho que o Ronald Jones vai ser quem vai ter mais volume, mas não vai ser um volume consistente para te escalar ele, no máximo num flex. Mas no máximo, essa adição de Giovanni Bernard aí complica mais ainda. Porque é cara que é pior, por exemplo, do que o Damian Williams lá nos Bears. Porque ele vai tirar volume e vai ser interessante em alguns jogos. Ele vai... Cara, esse backfield tá uma bagunça. Não é que esteja uma bagunça, tá? Olhando para a NFL, sensacional. É um backfield completo. Agora, pro Fantasy, comitês de running back nunca fazem bem para os nossos times. Então, Leonard Fournette, Gio Bernard, Ronald Jones, Keyshawn Vaughn, fujam desses caras aí. Leonard Fournette vai ser draftado? Vai. Mas deixa outro time draftar. Deixa essa bomba para outro cara. Giovanni Bernard... Acredito que ele possa ser um jogador não draftado, até porque ele vinha sendo, até em ligas redraft Dynasty profundas, ele vinha perdendo valor nos últimos tempos, mas ele vai deixar... Outra coisa que diminui mais ainda é que ele deixa de ser o running back 2, o running back reserva, o cara que quando titular, no caso, anteriormente o Joe Mixon se machucava, a gente sabia que o Giovanni Bernard ia assumir. Agora, cara, tem gente aí, hein? Olha, esquece backfield dos Buccaneers. Dica. Willie Snead acertou com o Las Vegas Raiders um contrato de 1 ano, pouco mais de $1 milhão por ano, por temporada. Uma só no caso. É um cara para elenco, né? Não tem grandes expectativas aqui. Ele já era assim nos Ravens. Acredito que ele possa ter um pouquinho de volume a mais. Lembrando que ele foi destaque mais no Saints, mais no início da carreira dele. Nos Ravens ele era um cara muito mais de elenco. Às vezes aparecia um jogo ou outro. Sempre teve um jogo de destaque em temporadas. Mas ele deve continuar nessa pegada. Então é um cara que não vai ser draftado. Vale daqui a pouco uma aposta lá no final do draft, em ligas redraft. Para ligas Dynasty, pouco muda. De repente um pouquinho mais de possibilidades. Mas nada que vai influenciar em trocar um jogador titular e escalar, eu acho, o Willie Snead. Saber quando o Willie Snead vai ser um cara bom para te escalar num flex, por exemplo. Mohamed Sanu, outra assinatura que não tem tanta relevância no Fantasy. Assinou com o San Francisco 49ers, retorna ao San Francisco 49ers, contrato de 1 ano com 25 mil garantidos. E pode chegar a 1 milhão com incentivos, mas só 25 mil garantidos. É aquele contrato para não se aposentar, né? O famoso contrato teimoso. Tu quer ainda mostrar que tu faz alguma coisa, mas tu já não estava mais fazendo nada. Desde aquela mudança que ele saiu de Atlanta, foi para os Patriots, em troca de uma segunda rodada, senhor Bill Belichick, o que você tinha na cabeça? Nem na melhor das opções tu
teria feito uma troca dessas, não tem lógica. Ele, bom, não vou entrar isso já aconteceu, já é passado. 49ers Sanu. Ele chega mais para ser um tutor dos jovens jogadores. Os grandes jogadores da equipe na posição é Deebo Samuel e o nosso glorioso... Olha, eu tô com um problema com os 49ers, né? Já não lembrava o nome dos running backs, agora dos wide receivers também dos 49ers. Isso que eu até tenho ele em Ligas Diners, que é o Brandon Ayuk. Tem outros jogadores também, mas o Sanu chega muito mais para ser um tutor desses caras, tentar evoluir um pouco mais. E o jogo é muito baseado no jogo corrido, né? O jogo do Kyle Shanahan, ele envolve muito o jogo corrido, coloca wide receiver correndo também. E o Mohamed Sanu não vai fazer esse tipo de jogo, né? Não é a cara dele. Carta fora do baralho. Então é um jogador que não vai ser draftado em ligas redraft. Em ligas Dynasty ele continua tendo valor, porque... Mas é um valor que, assim, nem uma quarta rodada de calouro vale, né? Daqui a pouco tu tenta, olha lá, o Sanu foi contratado. Tenta, vai que alguém gosta dele, acha que o Sanu é aquele cara que joga ainda com o Julio Jones. Daqui a pouco tu consegue uma quarta rodada em ligas de 12 times. Tá mais do que bom. Partindo agora novamente para running backs, Kalen Ballage assinou com o Pittsburgh Steelers um contrato de 1 ano, 920 mil. Contrato baixo, contrato de reserva, mas ele se destacou em alguns jogos eu ia dizer, quase que eu fui no San Diego Chargers. No Los Angeles Chargers, ele que já passou por Dolphins, já passou por Jets, nunca se firmou, né? E não vai se firmar nos Steelers. Ele vai ter outra oportunidade, eu acho que ele vai ter um ou outro jogo que vai aparecer, mas não é um cara que tem como tu saber como é que tu vai contar com ele. Lembrando que os Steelers têm outros jogadores ali que são escolhas de terceira, quarta rodada, que é o Ben Snell, que é o Anthony McFarland. Esses caras aí que vão ter que brigar com o Kalen Ballage também agora. Só que eu diria que assim, é uma nuvem de fumaça, tu não sabe quem é que vai ser o titular desse time. Hoje vai pesquisando em sites especializados nisso. Lembrando que tem Jalen Samuels também. Colocam Ben Snell como primeiro e Anthony McFarland como segundo. Eu trocaria um pouquinho isso. Eu acho que o Anthony McFarland estaria um passinho à frente do Snell. Eu não sei, só de repente por ser mais novo, por ter mais possibilidades ainda. A gente viu menos do McFarland. Mas tudo leva a crer que venha um running back via draft. E aí, esses caras aí, vendo como os running backs funcionam na equipe dos Steelers, eles adoram colocar um cara como three down back. E isso deve acontecer. Muito se fala em Najee Harris e Travis Etienne, que seria um fit muito bom para ambos os jogadores. A linha ofensiva não é mais a mesma, concordo, mas o time ainda sabe utilizar seus running backs. James Conner teve jogos muito interessantes, mas falando de James Conner, não vou falar dele hoje, tá? Vou falar semana que vem só nas notícias. Não cabia mais aqui, ia ficar muito longo o podcast. E eu também não estudei muito ainda, tá? Então deixa quieto. Seguindo aqui, Sammy Watkins assinou com o Baltimore Ravens, o wide receiver que estava no Kansas City Chiefs até o ano passado, assinou um contrato de 1 ano, 5 milhões. Ele já tem uma vasta carreira na NFL, né? Ele tem 7, 8 anos, se não me engano, de experiência. Nunca conseguiu se firmar, nunca conseguiu ficar saudável. Isso que ele era escolha, eu acho que foi uma quarta escolha geral até. Eu não estou lembrado agora exatamente, mas ele foi escolhido bem alto no draft. Tem técnica, tecnicamente ele é muito interessante para a equipe dos Ravens, mas a gente sabe que o volume é mais baixo. Eu coloquei lá no Instagram uma coisa bem assim, o que tu prefere, jogar no Kansas City Chiefs, que tem muito volume aéreo, mas tem maior competição, ou jogar no Baltimore Ravens com pouco volume aéreo e menos competição? Eu diria que praticamente se equipara, né? Porque o Lamar Jackson não vai começar a passar mais a bola, acredito. Pode ser que mude, mas eu acho que ainda não. E ele vai ter que começar a passar mais se ele quer ter uma carreira mais longa na NFL. Ainda é um cara muito novo e tudo mais, mas a gente sabe, começam lesões, é muita pauleira ali, cara, vai dar problema. Então, ele tem que começar a passar mais a bola. Essa chegada do Sammy Watkins adiciona técnica, adiciona experiência aos wide receivers. Deve chegar mais gente, de repente, pelo draft também. Mas tem muitos jovens nessa equipe. Tem o Miles Boykin, o próprio Marquise Brown ainda é um cara novo, tem futuro. Não conseguiu se provar. Devin Duvernay, tem o James Proche. Então, vários jogadores jovens nesse ataque. E a chegada do Watkins é mais para essa questão de também
ajudar no desenvolvimento desses jogadores. Porém, ele chega para jogar, ele chega com opções. Eu diria que ele é um cara que vai ser draftado, vai ser escolhido da metade em diante pro draft. Antes disso, e também é um cara que não é para te botar as fichas nele, porque ele nunca consegue se manter saudável. Mas vamos supor que ele se mantenha saudável, eu diria que metade em diante é mais do que bom. Marquise Brown antes dele, com certeza. Mas, olha o hype que o Marquise Brown tinha no ano passado, e não conseguiu desenvolver. Então imagina o wide receiver 2 dessa equipe, menos ainda, né? Então, basicamente isso. Para Ligas Dynasty, o valor dele eu acho que segue na mesma coisa, ele nunca foi tão valorizado, por essa questão da disponibilidade, ele nunca está disponível. É difícil saber quando ele vai estar disponível. Então, não é um jogador que me enche os olhos, assim, não brilha os olhos. E não me enche palavras para falar dele. Jordan Howard, running back, assinou com o Philadelphia Eagles um contrato de 1 ano, ainda não foi divulgado os valores, mas não deve ser muita coisa não. Ele que, inclusive, falou em entrevista, né, lá pelos Eagles, que ele achou que a carreira dele tinha encerrado. Ele chegou a assinar no ano passado um contrato de 2 anos e 10 milhões de dólares com os Dolphins, e na metade da temporada ele foi liberado. Os Eagles trouxeram ele para o practice squad, acabaram colocando ele a campo e tal, umas poucas oportunidades, e agora ele tem mais uma oportunidade dos Eagles. Mas a briga dele é por running back 2. A gente sabe que o Miles Sanders é o titular. Ele vai brigar com o Boston Scott pela posição 2. Ele tem nos Eagles uma comissão nova. Então isso pode ser uma esperança para ele e para quem ainda conta com ele um pouco no Fantasy. Mas não espere muito dele não. Se a gente descobrir que realmente ele tomou o posto de running back 2... Quem tem Ligas Dynasty Miles Sanders, seria interessante daqui a pouco tentar buscar um Jordan Howard para se garantir. Quem tem, às vezes o cara pode ter a dobradinha Sanders e Boston Scott, que se não entra um, bota o outro e tal. Não sei como é que vai ser esse ano também, tem que ver como é que vai andar esse ataque, como vai funcionar. Mas o Jordan Howard é um cara que, se sair em redraft, é em função de ter ganhado esse espaço, ou de ainda a briga estar bem aberta, e lá pro final do draft, por ele ser running back só, mas ele deve estar muito mais em waivers por aí, até em ligas Dynasty às vezes tu encontra ele. Porque assim como ele disse, ele achou que a carreira dele poderia estar se encerrando. Mas tem mais um ano, mais uma possibilidade. Um ano num time que está tancando não é das melhores coisas, mas Fantasy não dá bola se o time está tancando, não está, né? O que importa é pontuar. E agora um outro time que segue brigando, segue tentando, mas que tem recebido muitas críticas ultimamente, é o Seattle Seahawks, que agora renovou com o Tyler Lockett, uma renovação de 4 anos, 69 milhões, sendo então, nesse caso, 39 milhões garantidos e um valor por ano de 17,25 milhões, o que coloca ele dentro do top 10 da posição de wide receiver de salários. É um cara que merece, com certeza merece, já provou isso. Porém, minhas dúvidas é a questão, assim, ele de fato virou wide receiver 2 na última temporada, DK Metcalf passou ele. Tem a questão de que se um joga, o outro não joga. No Fantasy pode olhar, no dia que um vai muito bem, o outro vai muito mal. Foi assim no ano passado. Pode ser que esse ano mude e tenha um pouquinho mais seja um pouquinho mais equalizado, pode, mas muito dependia das defesas. A defesa que marcava melhor o DK Metcalf, o Russell Wilson olhava mais para o Lockett e vice-versa. Eu acho interessante, valoriza o jogador, porque com 28, 29 anos agora ele está fazendo, 28 ele tem. Se ele deixasse para ir para free agency no ano que vem, ele tinha mais um ano de contrato, tá? Ele seria free agency só no ano que vem. Se ele vai para free agency com 29 anos, ele não ganha o que ele ganhou agora. Até porque pode ser que o volume dele diminua ainda mais. E outros são 4 anos. Pensa que ele vai ter 33 anos, ele ainda vai estar com esse contratão aí. Ele não iria conseguir mesmo free agency com 29 anos, um contrato desse tamanho e de repente com essa longevidade. Para ele foi muito bom. Para a equipe, a gente tem que ver ainda. Eu acho que é interessante essa manutenção dos jogadores. Funcionou o ataque aéreo, funcionou. O Tyler Lockett é um grande wide receiver. O que me preocupa é essa inconsistência pro Fantasy. Olhando só pro Fantasy, é a inconsistência. Ele não iria sair para um outro time, não ia virar wide receiver 1 de outro time. Eu acho que ele se consolidou wide receiver 2 e vai se manter nisso. É um cara para liga redraft, tu começar a tratar a partir da quinta, sexta rodada. Ele chegou a terminar, se não me engano, ano passado. Agora eu não lembro exatamente. Mas ele terminou uma posição muito boa no final das contas. Porém, inconsistente. Ele teve jogos que ele quebrou a banca. Agora outros jogos que ele simplesmente não apareceu. Quem apareceu foi o DK Metcalf. Então, praticamente é isso. Pode ser que nessa temporada mude, mas o que a gente enxergou é DK Metcalf ou Tyler Lockett. Um não consegue
equalizar o outro. Quando um joga bem, o outro acaba não jogando, falando no Fantasy especificamente, tá? Pontuação de Fantasy. Se você tem ele em Ligas Dynasty, você deve estar bem satisfeito, porque o valor dele se mantém, dá para se dizer assim, porém, tu ganha em longevidade. Tu ganha mais tempo de contrato, ele vai durar mais na liga. Não quer dizer que daqui a 4 anos ele não seja o quarto, quinto wide receiver do elenco. Pode ser que seja cortado, pode acontecer várias coisas. Mas tu garante o jogador que daqui a pouco numa próxima free agency ia cair num time ruim, ou cair num time ruim como wide receiver 2, aí ia ser um contrato de 1 ano. Liga Dynasty é muito isso, né? Contrato de 1 ano, às vezes tu busca se desfazer, um cara que vai virar free agent, que já não é mais tão novo. Tem que ter isso em mente, tem que ter sempre pensando. Liga Dynasty, tu tá construindo a tua dinastia, tu quer ganhar sempre. A ideia pelo menos é essa, né? Se teu time é ruim, se deu tudo errado, tem como tancar, mas se for tancar, tanca de uma maneira correta, né? Não vai fazer bobagem, estragar a liga e tudo mais. Então, tem diversas formas de também evitar isso, mas exigem muito controle manual dos comissários. Não tem, nem no Sleeper não tem nada assim que enche os olhos de alguém para resolver esses problemas aí de time que tanca, de time que abandona e tudo mais. É muito manual esse processo, mas faz parte da diversão, e aquele cara que avacalha no ano seguinte, tu chuta ele e bota outro cara no lugar. Simples assim. Não dá pra estragar a brincadeira de 12, 16 pessoas daqui a pouco, 10 por um ou outro que tá ali só passando tempo e não quer, nem que não esteja competindo, mas não quer deixar os outros brincar, se divertir, competir, tudo mais. Certo? Esse foi mais um... Já cansei de falar de Free Agency, né? Acho que vocês também cansaram de ouvir. Então esse é o último. Encerrou a Free Agency Fantasy. Chega a partir da semana que vem. O papo já muda para Alvos Dynasty, draft de calouros. Muita expectativa, né? O que eu espero principalmente. Deve rolar um mockzinho nas próximas 2 semanas aí. Então, conteúdo não falta. Espero que vocês tenham gostado, estão gostando desse conteúdo, para vocês passarem para outros amigos e a gente crescer sempre ainda mais. Fechou? Um bom resto de semana a todos. Um abraço.